Geralmente os desenhistas iniciantes eles cometem os mesmos erros. Eles demoram para aprender a fazer esboço, têm muita dificuldade no começo e quando aprende a fazer esboço, costuma fazer sempre os personagens da mesma forma. Isso é o que mais acontece quando a pessoa está aprendendo a desenhar rostos. Eles têm dificuldade em lateralizar o rosto, têm dificuldade de mudar a posição. Sempre vai fazendo o esboço, aquele esboço padrão, personagem totalmente de frente, personagem estático. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como dar movimento aos rostos. O que você precisa fazer para desenhar personagens mais lateralizados, personagens de perfil, personagens mais inclinados. Tudo que você precisa saber de como desenhar rostos eu vou te falar nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Com essas dicas aqui você vai melhorar muito a qualidade dos seus desenhos. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando aqui mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo aqui a gente vai aprender a desenhar os personagens assim de diferentes posições, rostos de diferentes posições. Vou te ensinar como fazer inclinação, como fazer movimento, como aplicar essas características muito importantes para o seu desenho, tá? Eu não vou falar de perspectiva exatamente nesse desenho, eu vou falar um pouco, porque não tem como. Sempre que tu fala de mudança de movimento de personagem, tu vai ter que entrar no ponto perspectiva, mas isso posso deixar assim, esse tema específico para outro vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer ver esse tema de perspectiva aqui no canal. Vamos lá. Rosto. Não tem segredo como fazer rosto. Um círculo, começa fazendo um círculo para mostrar o tamanho da cabeça. Muitas pessoas me perguntam para que serve esse esboço, se ele realmente é útil. Ele é extremamente importante. O círculo sempre vai determinar qual é o tamanho da cabeça do personagem. Não é a cabeça por inteira, mas a parte mais interna. Então, por exemplo, o cabelo não conta, chapéu não conta, acessórios. A parte mais externa da cabeça do personagem não conta. Tu vai estar fazendo esse círculo para demonstrar a parte interna do personagem. Olha como, por exemplo, eu fiz o círculo, olha como ele termina a parte lateral do rosto. O cabelo eu vou aplicar depois, o cabelo eu vou aplicar por fora do círculo. Então tu sempre vai fazer o círculo para mostrar o tamanho da cabeça do personagem. Fez o círculo, embaixo dele tu vai puxar o formato do seu rosto. Então tá vendo que eu fiz o círculo e puxei o formato ali. Como esse desenho é um personagem com o rosto bem destacado na folha, eu não precisei fazer um esboço tão preciso, não precisei seguir tanto, eu já fui construindo mais o desenho como um todo, tá? Mas o normal é sempre isso, faz o círculo, faz o formato do rosto dele embaixo. Depois você vai vir e você vai dividir, na verdade eu aconselho que você faça isso primeiro, tá? Faz o círculo, divida o seu desenho, uma linha no meio do rosto do personagem. Eu aconselho você fazer isso logo após você fazer o círculo. Depois você puxar o formato do rosto dele. Por que é importante você prestar atenção nessa palavra que eu falei agora? O meio do personagem não é o meio do círculo. Eu vejo muita gente tentando fazer o esboço para o personagem lateralizado, o personagem com o rosto mais inclinado, com o rosto mais de lado, fazendo o círculo e a linha no meio do círculo. Não tem sentido. A linha ela é no meio do rosto do personagem. Na linha do nariz pode se guiar assim. Então se o personagem está um pouco mais lateralizado, a linha vai ficar um pouco mais pro canto do círculo. Tá vendo como esse exemplo que eu fiz aqui? Eu fiz o círculo e a linha foi pelo canto ali do círculo, não foi bem no meio. Então isso é muito importante de você lembrar. A linha ela é no canto, ela é no meio do personagem, não no meio do círculo. Então se o personagem está bem inclinado, a linha vai ser bem mais pro lado do círculo. Se o personagem estiver totalmente de perfil, a linha vai ser exatamente no canto do círculo, porque o personagem está totalmente de perfil, entendeu? Outra questão muito importante. Esse desenho que eu estou fazendo aqui é um desenho de um personagem de Blue Lock, o Nagi.
E essa cena aqui, ele não só tá com o rosto um pouco mais lateralizado, tá com o rosto um pouco inclinado, como se ele estivesse curvando um pouco o rosto. E isso é muito comum, tá? Dificilmente o personagem vai estar lateralizado, vai estar meio que girando o rosto e não vai estar com o rosto inclinado. Então, para você fazer isso, é importante que você pegue, ao invés de fazer a linha reta, você faça ela um pouco inclinada também, um pouco caída também. Tu percebe que eu tinha feito isso no meio. Percebe que a ponta de cima da linha não fica exatamente na mesma reta da ponta de baixa da linha do que eu fiz do personagem, do esboço do personagem. Então, é importante você lembrar disso também. Dificilmente o personagem só vai estar virando o rosto, ele geralmente vai estar inclinando um pouco também. Feito o esboço do círculo, o esboço da linha, puxou o formato do rosto, agora eu sempre gosto de trabalhar com linhas guias. Tu percebe que eu fiz 2 linhas guias ali, por exemplo, para mostrar os olhos, a altura dos olhos. Mas o que é importante de você lembrar? O personagem está inclinado. Os nossos olhos, naturalmente, eles sempre estão na mesma altura. Nós temos essa parte simétrica do nosso corpo. Mas se o personagem inclina o rosto, os nossos olhos ainda estão na mesma altura. Mas no desenho não pode acontecer isso, porque o meu rosto não tá. O meu rosto está girado um pouquinho mais para um lado. Então eu tenho que fazer nesses desenhos alturas diferentes nos olhos. Então um lado tem que ser um pouco mais baixo do que o outro. Ok? Então, nesse desenho aqui, tu vai ver que eu vou fazer o personagem, o olho esquerdo do Nagi, que é a parte mais alta do rosto dele. Vou fazer ali o olho esquerdo e o olho direito dele vai estar um pouquinho mais baixo do que o olho esquerdo. Por quê? Porque ele está inclinado. Então é importante você fazer isso. Outro ponto importante, ele está aparecendo mais do lado direito. Então o olho direito vai ser bem maior do que o esquerdo. Eu vou estar vendo ele com muito mais evidência. Esse lado do Nagi, ele está um pouco mais escondido. Então é importante que você tenha a noção que tem que ter essa discrepância. Então sempre que tiver os 2 elementos dos 2 lados do rosto, assim, um elemento em específico que tenha que se repetir nos 2 lados, um lado tem que ficar maior com o outro. Nesses desenhos é obrigatório isso acontecer, pelo ponto da perspectiva, que você está vendo mais um lado do que o outro. Entendido? Então, a sobrancelha direita do Nagi vai ser maior que a esquerda. O olho direito do Nagi vai ser maior que a esquerda. Se ele tivesse alguma cicatriz, alguma marca na bochecha como o Naruto tem, daquelas riscos da Kurama, os riscos da direita teria que ser maior que o da esquerda. E por assim vai, beleza? Então, isso é muito importante você lembrar também. Então, descoberto todos esses elementos, prestado atenção em tudo isso, você já consegue desenhar qualquer personagem em qualquer posição. Então perceba, todos os elementos eles têm que estar de acordo no desenho, isso é muito importante, tá? O contexto do desenho impacta muito no resultado final da sua arte. Então o que eu quero falar com isso? Às vezes a pessoa, muitas vezes na verdade, o desenhista que está começando, ele não pensa na lógica da arte, ele não pensa na lógica do desenho. Então, por exemplo, ele fez o personagem com o rosto um pouco mais inclinado, mas os olhos ele faz a mesma altura. Então não tem sentido, como eu acabei de falar. Os nossos olhos, sim, eles estão na mesma altura. Mas se o meu rosto está inclinado, um lado do meu rosto está maior que o outro, como é que eles vão se manter na mesma altura? A boca, ela tem que inclinar também. Como é que eu vou fazer a boca reta como eu faço normalmente no personagem que está inclinando o rosto? Olha como a boca do Nagi aqui que eu fiz, ela está inclinada também. Isso é importante de você lembrar. Então, é importante essas coisinhas que parecem coisinhas até meio simples, meio lógicas, mas é importante você lembrar. O personagem, o desenho como um todo, ele tem que estar dentro de um contexto, ele tem que estar tendo uma lógica. Isso é muito importante. Eu falo isso muito no curso do canal aqui, no curso Anime Sem Dom. Caso você queira ser meu aluno, o link tá na descrição. Lá eu sempre falo, entendo o contexto do desenho. Eu falo muito isso sobre pintura. Muitos dos inscritos aqui do canal, assim, descem elogios, me elogiam bastante. Eu até agradeço a todos, que a minha pintura é muito boa, a minha pintura é incrível, eles se impressionam com isso.
Agradeço muito mesmo, e um dos principais fatores, na minha opinião, que me fazem ter uma pintura tão boa assim, é que eu sempre penso no contexto do personagem. Qual é a sensação, qual é a emoção que aquele personagem está passando? O que eu quero passar com aquele desenho? E através da pintura eu vou fazer isso. Eu sempre uso esse exemplo porque é o exemplo mais fácil de perceber. Se um personagem tá de noite, se um desenho, se o personagem está num clima mais escuro, eu não posso usar cores muito claras, porque não tem sentido. O personagem tá de noite, tá num clima mais escuro, tá com pouca iluminação, eu vou usar um amarelo, eu vou usar um laranja, eu vou usar um vermelho. Cores muito vivas, muito claras, que chamam muita atenção para um ambiente mais escuro, para um ambiente que é para ser mais discreto, para um personagem que está com menos iluminação, então não é para ter tanto brilho assim. Entende como, novamente, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa lógica que eu estou falando, mas muitas vezes você pinta seu desenho e você não pensa nisso, você não para pensar nisso. Então lá no curso Anime Sennou eu sempre gosto de lembrar isso nos alunos, eu sempre bato muito isso nas aulas. Então, se você quer aprender a desenhar anime, eu aconselho você clicar no link aí abaixo, tem um preço super acessível e eu aconselho você clicar aí que vale super a pena, tá? Tem 7 dias de garantia, tem todas as informações aí no link da descrição. Então, lá eu falo muito disso, entender o contexto do personagem, muito da pintura, tudo, mas no esboço é a mesma coisa. Então, o personagem está um pouco inclinado, tudo tem que estar inclinado. O cabelo muda um pouquinho também. Se o personagem está muito inclinado, o nosso cabelo ele se movimenta, ele tem movimento. Então a tendência é que ele fique mais caído, ele fique mais curvado também. Então olha como esse cabelo do Nike que eu estou fazendo mechas bem finas e todas as mechas mais caídas, mais lateralizadas para a direita, que é o lado meio que está assim mostrando mais. Entendeu? Então é importante você ter essa noção de contexto do desenho. Eu estou usando esse exemplo aqui do Nagi, que ele está um pouco inclinado, mas você aprendendo tudo que eu falei nesse vídeo, você consegue fazer qualquer posição. Personagem caindo, cabeça para baixo, virado, curvado, inclinado, na diagonal. A lógica pro personagem é a mesma coisa para todos, tá? Então isso não faz diferença nenhuma como o personagem está sendo feito, tá? Isso também é uma coisa importante a se ressaltar e vale bastante a pena eu falar. Muita gente acha que como que vou fazer tal personagem, como fazer tal desenho, tal esboço. Isso é irrelevante. As técnicas que você precisa aprender, o esboço, como construir a arte, serve para todos os desenhos. O que você vai fazer depois é 10%, é 20% do resultado final. Se você sabe como construir um rosto, não importa a posição que ele está. Se você sabe como construir o movimento do personagem, não importa o que ele está fazendo, não muda nada. Então isso é muito importante de se falar. Entendo o fundamento do desenho, entendo o fundamento da arte, entendo o fundamento daquele elemento específico que você está desenhando. E o personagem, o movimento, não importa, tá? Mas, dando assim meio que uma dica por cima, sempre lembrar do que? Vai desenhar rosto, lembra? Altura do elemento do personagem e inclinação do rosto do personagem. Então ele está um pouquinho inclinado, a altura tem que ser um pouquinho diferente. Um lado mais alto do que o outro, o rosto está um pouquinho inclinado. Muito inclinado, altura bem discrepante. Tudo com movimento assim, tudo altura bem discrepante dos elementos. Sempre lembra, nosso rosto ele é simétrico, então normal, assim, parado, aquele desenho mais padrão de personagem de frente, os olhos são a mesma altura, as sobrancelhas são a mesma altura, marcas na bochecha vai ser a mesma altura, tudo é a mesma altura, a boca é lateralizada tudo certinho. Agora, o personagem está com o rosto inclinado, tudo tem que ficar inclinado. O personagem está aparecendo um lado mais que o outro, perspectiva, um lado todo tem que ser maior que o outro. O cabelo, mesma coisa. O cabelo do personagem, ele tá com movimento, ele se move facilmente. Então, se o personagem está girando a cabeça, está se movimentando a cabeça, o cabelo está em movimento também, o cabelo não está estático, não está parado. Sempre lembre disso, se o personagem está se mexendo, todos os elementos do desenho têm que estar se mexendo.
todos eu exagerei, né? Claro, tu não vai me fazer um olho assim sacudindo. Não é esse o ponto. Às vezes não. Mas a tendência é que tudo esteja se mexendo. Então o cabelo, que é uma parte muito mais leve, uma parte muito mais maleável, ela vai estar se mexendo sim. Olha como o cabelo do Nike que eu tô fazendo. Olha como todas as mechas do cabelo dele que eu tô fazendo mechas finas para dar esse aspecto mais de curvatura, tanto que agora no esboço eu não fiz tanto. Mais para frente no desenho, assim, quando eu fui finalizar, eu dei uma mudada aqui que eu afinei ainda mais as mechas, tá? Aqui eu achei meio grossas. Mas todas as mechas com ponta mais fina e todas puxando para a direita, porque o rosto dele tá inclinado para essa parte, então todas estão girando para a direita. Você não vê nenhuma mecha puxada para a esquerda. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Imagina quão estranho ficaria. Sairia totalmente do contexto do desenho. Então é sempre importante você ter essa noção na sua cabeça. Qual é o contexto do meu desenho? Algumas outras dicas rapidinho que eu posso passar aqui no vídeo. Eu aconselho você sempre desenhar personagens de animes diferentes, sempre variar o máximo possível, não só os animes, mas os desenhos em si, porque assim você evolui mais rápido. Quanto mais você se desafia, quanto mais você faz o que não sabe, sim, pega desenhos que você nunca fez, posições que você nunca fez, mais acelerado será a sua evolução. Isso eu também falo lá no curso do Anime Sendou também. E os inscritos, assim, né? Os alunos, eles concordam bastante também. Mas eu sempre lembro de uma coisa. Você está começando agora, comece do básico. Eu não comecei fazendo os desenhos que eu faço hoje. Eu não comecei fazendo as pinturas que eu faço hoje. Tudo é um processo de evolução. O que eu mais vejo de vocês mesmo, quando vocês me mandam, por exemplo, lá no Instagram, também o link tá na descrição aí, pedindo ajuda, uma avaliação de desenho. Eu sempre vejo vocês fazendo um desenho que não é compatível com o nível de aprendizado de vocês. Não quer dizer que você não pode fazer, sim, tá proibido. Não, mas muitas vezes tu faz um desenho que tu não tem a menor noção. É diferente você fazer um desenho que você nunca fez do que um desenho que você não sabe fazer. São coisas diferentes. Como eu falei, se você sabe a técnica, você dominou a técnica, você faz qualquer desenho. Agora, se você não sabe fazer a técnica, não adianta, não dá, você não vai conseguir construir aquele desenho. Não adianta só querer, você tem que saber construir ele. Tem que saber a lógica por trás do desenho. Então, eu vejo muita gente fazendo isso. Muitos dos inscritos aqui, eles me mandam desenho e eu vejo, o desenho que ele está fazendo, a complexidade que ele está fazendo, não é compatível com o aprendizado dele, não é compatível com o nível dele. Então, sempre comece evoluindo aos poucos. Meu conselho, começando a desenhar agora, Pokémon, Digimon, Animal. Por que isso? Esboços simples, personagens com pouco movimento, anatomia muito mais simples, muito mais fácil de dominar. Pokémon principalmente porque pinturas mais simples. Pokémon vai ter 2 cores, 3 cores, não tem muita variedade, são cores que meio que já se combinam naturalmente, geralmente. Então, por exemplo, o Pikachu é amarelo e preto, basicamente amarelo e preto, e aí tu vê um vermelhinho um pouquinho ali. Tu vai usar um personagem azul e branco. São cores assim que combinam um Pokémon, né? São cores que combinam mais naturalmente. Tu não precisa fazer, não é tão difícil assim para acertar a coloração. Agora tá desenhando humanos, já fica um pouco mais difícil. Agora tu vai desenhar um personagem pulando, correndo, uma referência do Homem-Aranha que ele tá saltando de um prédio pro outro com uma câmera vindo de baixo para cima, correndo com 5 inimigos nas costas. É óbvio que é muito difícil, óbvio que é muito complexo. Não quer dizer que você não consegue fazer nunca, mas não é o momento para você tentar fazer esses desenhos. Vai evoluindo aos poucos que você vai chegar lá. Então eu sempre gosto de dar essa dica também, porque eu vejo muita gente desmotivada porque quer dar um passo maior, um passo além, mas não está preparado, não aprendeu os fundamentos, não aprendeu as técnicas exatas do desenho, mas quer continuar evoluindo, quer pegar desenhos mais difíceis, referências mais difíceis, quer copiar pessoas que ela admira. E aí não consegue fazer e acaba se frustrando. Então o meu conselho é você sempre evoluir aos poucos. Sempre se desafie, sempre procure desenhos cada vez melhores
mas vá com calma no estilo, no sentido de que aprenda as técnicas, domine o desenho e vai progredindo aos poucos. Está começando? Comece com coisas simples, que assim você vai estar em constante evolução. Última dica que eu tenho para passar do vídeo. Clique na playlist de Desafio dos 30 Dias aqui do canal. Isso eu vou deixar no final do vídeo. E o que é essa playlist? O que é esse desafio? Dependendo da data que você está vendo esse vídeo, ele ainda está rolando. Eu peguei e vou te ensinar a desenhar em 30 dias. O que eu vou fazer nesses 30 dias? Cada dia é um vídeo e cada vídeo eu vou bater num tópico específico e vou passar um desafio para você fazer. Porque assim você não só aprende a técnica, não só aprende a parte teórica, mas você também tem que botar em prática. Você pratica o desenho para você conseguir. Você só vai aprender a desenhar desenhando. Então, esses desafios dos 30 dias, ele tem esse intuito, te ensinar a desenhar. Então eu pego, cada dia eu bato em um elemento específico do desenho, bato em um tópico que é importante, um tópico que vale a pena ser ressaltado, e passa um desafio para que você consiga executar e consiga mostrar que você pegou e realmente aprendeu aquilo que era a proposta do vídeo. Então, vou deixar no final aqui do vídeo, vou deixar a playlist. Clica na playlist ali que tem muitas dicas muito legais, vale muito a pena e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar com um amigo. E te espero num próximo vídeo aqui do canal. Tchau!